todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos, podem se sentar por um instante. Antes de eu começar a mensagem aqui nessa noite, eu gostaria de dar uma saudação, uma oportunidade ao presbítero Ricardo, um grande amigo. Nos conhecemos desde quando ele era bem menorzinho, amém? Ele é irmão do irmão Josemar, amém? Nos conhecemos aí quando tínhamos 12, 13 anos de idade. Ele mora junto com a sua esposa lá em Rio das Ostras, amém? E estamos fazendo uma visita aqui nessa noite. E eu quero dar oportunidade para ele expressar a sua alegria. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rapidamente, antes de eu cantar um louvor, eu gostaria de dizer, tem condições de abaixar só um pouquinho o retorno, por causa da microfonia? Obrigado. É motivo de muita alegria estar aqui hoje, pois eu era músico profissional do mundo, e eu não conhecia esse Jesus maravilhoso. Esse Deus que mudou e transformou o meu ser. Eu era músico de boate, tocava em shows, abria shows, usava droga, álcool, era viciado em todas essas coisas. Eu vou ser bem sucinto para não tomar o tempo, mas é um motivo de muita alegria eu estar aqui, porque assim aprove Deus guardar a minha vida. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, junta, espírito, medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando eu fui descobrir esse Deus, não era eu que tinha descoberto, é Ele quem tinha me descoberto. Lá em João 15,16 ele disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, a fim de que vá e dê fruto, e o fruto em ti permaneça, e tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Este Deus é maravilhoso. Hoje eu estou liberto de tudo aquilo que Satanás colocou na minha vida. Mas para tudo há um propósito. Para tudo há um propósito. E eu não sabia deste propósito. Mas o meu Senhor é maravilhoso. E Ele falou: você não precisa me ver, querido. Eu estou com você, não só essa semana, não só esse mês, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Não precisa me ver. É só ouvir minha palavra. Lá em Romanos 10:17 está escrito assim, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero cantar um louvor, e quero dizer para os irmãos que um do meu testemunho é que eu sofri 4 infartos do miocárdio, pastor Marcelo. 60% do meu coração não funciona, só 40%. Mas a palavra de Deus diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E eu estou aqui para adorar Ele, porque Ele me amou primeiro, porque Ele me libertou, porque Ele me tirou das garras de Satanás, fez eu nascer de novo da água e do Espírito, e eu tenho que falar dEle em todo lugar que eu vou. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que aqueles que esperam de Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis dos homens. Aí eu gosto quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, a total certeza da salvação dele. Te digo por certo, que as aflições desse tempo presente não hão de ser comparada com a glória de Deus que nos há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 5. Deus é maravilhoso. Eu estou aqui numa emoção tão grande, numa felicidade tão grande, porque eu não esperava voltar 11 anos depois para Juiz de Fora, a minha cidade, está aqui falando da palavra de Deus.
estar aqui me maravilhando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Solta o louvor. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Muito feliz. Oh, Senhor, obrigado. Oh, Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Oh, oh, é o mesmo que morrer por não te adorar. Oh, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma. Oh, aleluias. Oh, decanta la manachuri anda la mas. Rinimiki anda la para servir andarai. Oh, Deus Santo, Deus de Israel. Oh, Deus de maravilha. Acalma o meu. Oh, aleluia. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Santo de Israel.
Deus tem cuidado de mim e de você. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Mas sei que existe alguém que me ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra, louva comigo, adore comigo. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido és tu, Pai. Oh, Deus de poder e glória. Oh, santo, santo, santo de Israel. Deus cuida de mim. Oh, oh. Aleluias. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Oh, aleluias. Deus cuida de nós. Não bate palma agora não. Queria só falar uma coisinha aqui. A última vez, há 12 anos atrás, eu pedi um dinheiro a esse pastor aqui para usar droga e beber. Ele me cedeu o dinheiro, porque o que eu percebi nele foi uma visão de águia. Eu não tinha essa visão, mas ele tinha. Hoje eu estou aqui, o meu coração, eu não estou conseguindo louvar, de tanto agradecimento a esse Deus Todo-Poderoso. A minha esposa desceu à sepultura, 15 anos de casado, minha filha com 13 anos, hoje ela está com 26, eu tenho uma neta de 4 anos, mas Deus me deu tudo de novo. Hoje Deus deu a minha esposa que cuida de mim, a diaconisa Eliane. Levanta, querida. Essa mulher guerreira que está sempre comigo, está sempre lutando comigo, cuidando de mim. Aí eu fui compreender que lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, Deus falou assim comigo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem de glória para que ninguém se glorie dela. Eu agradeço a minha oportunidade. Louve ao Senhor com as palmas, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu passo para o pastor presidente Marcelo. Aleluia. Oh, maravilha. Não, meu. Aleluia. Sinta a presença do Senhor aqui. Aleluia. Que maravilha, né? Esse é o Evangelho de Deus, é poder de Deus. Amém? Transforma. Transforma. Ele muda. O homem olha a aparência, mas Deus, ele olha o coração. Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Os seus projetos jamais poderão ser frustrados. Deus sempre nos surpreende, nunca é surpreendido. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz com o pastor Ricardo, meu amigo. Sou amigo da família dele há muitos anos. O pai dele foi o maior violonista de Minas Gerais. A mãe é uma cantora. E quando eu vejo você cantando dessa forma, eu fico até emocionado. Meus amados, vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu acho que não precisaria nem pregar. Vou ser bem breve, porque muito da congestão, né? Deus já alimentou muito hoje. Mateus capítulo 2. Evangelho de Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Estamos aí na série dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. A visita dos sábios do Oriente. Amém? Após o nascimento de Jesus em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda a Judeia com ele. E tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como um pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, comunica-me, para que eu também vá e o adore. Após ter ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem para junto de Herodes, e retornaram para sua terra por outro caminho. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados, aqui a palavra do Senhor nos diz que havia alguns homens
porque aqui está no plural. Não está escrito quantos homens eram. Não diz que eram 3, nem 4, nem 5, e nem mais. Mas como estava no plural, e pelo fato de ter tido 3 presentes, muitos acreditam que eram 3 pessoas. Há um evangelho apócrifo armeno que diz que aqueles homens eram reis. A Bíblia não diz que eram reis. Eram reis magos e eram 3 irmãos. Um deles se chamava Melquior, diz os antigos livros. E esse reinava sobre os persianos. Havia outro que se chamava Baltazar, e este era rei dos indianos. E havia o terceiro que se chamava Gaspar, que dominava sobre o país dos árabes. E aqui a palavra do Senhor nos diz que esses homens, a Bíblia diz, magos. É importante nós esclarecermos isso, porque aqui o termo magos não é o termo que muitas das vezes nós entendemos, porque dá a impressão que Deus apoia magia, mas a Bíblia ela é categórica em afirmar que Deus não apoia essas coisas. Então a palavra mago vem de uma tradução que significa magi ou sábios. Provavelmente eram sábios astrônomos. Amém? A palavra do Senhor nos diz que no livro da Torá diz assim: entre ti se não achará nem adivinhador, nem nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte a um espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 ao 12. Então isso é muito bem claro que Deus ele condena esse tipo de coisa. Então aqueles homens certamente eram sábios, vindo de uma tribo da Média que trabalhavam na Pérsia. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que esses homens, como estudiosos e astrônomos, isso nós imaginamos, nós não temos como saber em total essência, mas o fato é que eles começaram a acompanhar uma estrela. Eles caminhavam durante o dia e durante a noite eles visualizavam a estrela e faziam as suas medições e continuavam no dia seguinte acompanhando ela. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles chegaram na cidade, eles foram procurar o menino ou o futuro rei no palácio. Mas o rei não estava no palácio. Ali estava Herodes. Herodes, chamado Herodes o Grande, obcecado por poder, um homem que matou os seus genros, filhos, esposa, sogra, dizimou quase toda a sua família. E quando ele ficou sabendo a respeito dessa informação, ele ficou preocupadíssimo. Herodes morreu com 70 anos de idade. E quando Herodes morreu, Jesus ele tinha aproximadamente 7 anos de idade. E a palavra do Senhor nos diz que esses homens vieram do Oriente, acompanhando a estrela. Há alguns relatos antigos, no ano 7 a.C.,
dizem que houve uma conjunção entre Júpiter e Saturno que provocou um brilho extraordinário e observável ao olho nu. Amém? Então, os estudos já podem afirmar que aconteceu alguma coisa diferente nessa época. Registros chineses confirmam que houve aparecimento de uma estrela aproximadamente no ano 4 a.C. E a palavra do Senhor nos diz que havia também um coral de anjos resplandecentes que surgiu no céu e causou um brilho temporário e incomum, onde está relatado em Lucas capítulo 2, versículo 9. E a Bíblia diz em Gênesis 1,14, diz assim: Deus ele pode usar esses métodos para poder trabalhar a benefício do reino dele. A Bíblia diz: um sinal do céu, porque Deus ao criar os astros disse: sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Amém? Então isso já é comprovado que alguma coisa sobrenatural aconteceu nesse tempo, e a Bíblia relata categoricamente que houve. Por isso, a palavra do Senhor nos diz que quando esses homens encontraram o menino Jesus, ele já tinha 2 anos de idade, e esses homens levaram 3 presentes. 3 presentes. Primeiro foi ouro. Os irmãos se lembram do segundo? Incenso e mirra. O ouro, ele representa realeza. Amém? Como já disse aqui em outras oportunidades. O ouro representa a realeza. Quando sempre você vai presentear um rei, sempre. A Bíblia diz que Davi, Salomão, eles foram presenteados com ouro. Então, reis recebem presentes em ouro. Isso mostra que Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Incenso. A Bíblia diz que no lugar havia o lugar santo dos santos, ou o pátio, chamado do átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo havia um incensário. O incensário ele tinha que ser queimado ali, colocado incenso 24 horas. Incenso é a representação das nossas orações. Incenso também é algo que deve ser dado de presente a reis. Jesus é o único que pode levar a sua oração a Deus. Amém? Ele é Deus. Deus jamais poderá ouvir as nossas orações se não for por intermédio do seu Filho. Jesus ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O tabernáculo antigo de Moisés havia apenas uma porta. Essa porta se chamava a verdade, que dava diretamente acesso ao pátio, chamado de átrio, local de sacrifício. Depois dessa fase havia o lugar santo, que se chamava a verdade, aonde que ficava ali as mesas, a mesa da propiciação, dos pães, os 12 pães representando as 12 tribos de Israel, o candelabro e o incensário. E depois, no primeiro estágio, ali havia a Arca da Aliança, que é chamado lugar santo dos santos, que também é chamado a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou aquele que receba as orações e conduz até o Pai. Eu sou a vida, eu sou a arca, eu sou o tabernáculo. Amém? Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem me entende? Então o incenso é dado a reis. Quem me compreende? E a mirra? A mirra é uma substância que era utilizada para poder perfumar defuntos. Em outras palavras,
Aqueles sábios presentearam dizendo o seguinte: estamos presenteando o menino Jesus com ouro. Nós reconhecemos que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Estamos presenteando ele também com incenso. Ele é o único intercessor e mediador entre Deus e os homens. Estamos presenteando com a mirra, porque ele vai morrer e o seu corpo vai ser perfumado, mas ao terceiro dia também ressuscitará. No livro do profeta Isaías, diz que na segunda vinda de Cristo, ele será honrado com ouro e incenso, mas não com mirra, porque ele não mais morrerá, porque ele é vivo, e está vivo pelo século dos séculos, e está presente aqui nessa noite através da presença do Espírito Santo. O nosso Cristo não é apenas um profeta, não, ele é um Deus. João capítulo 10, a Bíblia diz que ele disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E se nós navegarmos por dentro dessa especulação teológica, analisando a vida desses três magos, suponhamos que fosse três, e suponhamos que esses nomes também venham a ser reais. Eu, quando fui analisar o significado desses três magos, eu achei muito relevante, porque Baltazar significa guardem o rei. Baltazar significa guarda o rei. Jesus disse: quem me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Interessante. O segundo nome, Melquior, traduzido significa o rei da luz. Interessante, né? Melquior, o rei da luz. O que a Bíblia diz a respeito do Messias com relação a essa verdade? Diz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 9,5. Jesus, ele é a luz do mundo, é a solução do mundo. Gaspar, o nome do terceiro sábio, significa o que vence tudo. Então o nome do terceiro mago significa aquele que vence tudo. Ou seja, Jesus venceu o pecado, o mundo, a morte e o inferno. Apocalipse 1,18. E isso é muito profundo. Então Deus, ele quer falar aqui nesta noite em nosso coração, não trazendo apenas dados informativos com relação ao significado de nomes, etc., mas para dizer para vocês que o planejamento se cumpriu de acordo com a vontade gloriosa de Deus. Tudo ocorreu da forma que ele planejou. Você crê nisso? Assim como a morte do Cristo, do nosso Jesus, ela foi predita antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13:8. Assim também como Deus também nos criou antes da fundação do mundo, assim como está relatado também em Efésios capítulo 1:4, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim também como a palavra do Senhor nos garante que nós somos presentes do Pai para o Filho. Fala com o seu irmão do lado, se você puder. Você é presente do Pai para o Filho. Você é presente do Pai para o Filho. Isso significa que ninguém pode tascar a mão em você. Aleluia! O diabo pode ser astuto, pode ser perigoso, pode ser ardiloso, pode ser maléfico como é, mas ele não tem poder. Ele apenas é um cachorro cuja coleira está na cabeça dele e a rédea está na mão do Senhor. O diabo não passa de um cavalo. A rédea está na mão de Jeová. E Deus, ele fala: você vai até onde eu permitir que você vá. Você crê nisso? Diga glória a Deus.
Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está dizendo: olha, as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me seguem. Aleluia. E aqui está a cereja do bolo: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Eu adoro esse nunca. Aleluia. O diabo pode olhar para mim e para você e falar assim: você é fraco. Eu sou, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Você já pecou tanto, você já fez tanta loucura, agora está querendo dar um de santão aí, é verdade, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque estamos debaixo do sacerdócio eterno, porque estamos debaixo da glória eterna, porque estamos justificados pela justiça de Cristo, porque estamos na mão do eterno Deus, o Todo-Poderoso. Eu lhes dou a vida eterna. Quem te dá a vida eterna é Jesus. Aleluia. E elas nunca perecerão. Diga bem alto: nunca perecerão. O diabo pode querer que você desista, mas você pode falar com ele: eu nunca vou perecer. Sabe por quê? Porque eu estou na mão do meu Jesus. Eu estou na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou na mão daquele que venceu tudo. Eu estou na mão daquele que veio ao mundo, não pecou, não cometeu um pecado sequer. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado, mas venceu a tentação, porque Deus era com ele. E ele trouxe uma palavra como um grande profeta: as palavras que eu vos digo não são minhas, mas do meu Pai que está no céu. E eu venho testificar da verdade. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode arrancar você da mão de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é filho de Deus e filho do Altíssimo. Se aproprie dessa verdade nessa noite e saia daqui rejubilando em vitória, porque Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de milagre. Deus escolhe coisas loucas para confundir as sábias. Deus, ele procura aqueles que o adorem e adorem em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus disse: meu Pai que há, olha só, meu Pai que me deu a mim. Eu vou repetir: meu Pai que as deu a mim. Entendeu não? Jesus está falando assim: vocês, foi meu Pai lá em cima que me deu vocês para mim. Ô glória, hein? Ah, vai segurando aí para você ver, ó. Meu Pai, irmão, Deus me livre, né? Você imagina só, tem gente que acredita nessas coisas. Ah, meu Deus, eu pequei. Ah, e agora eu estou perdido. Ah, um anjo vai lá em cima, vai pagar com corretivo o meu nome. Ah, agora o Marcelo agora se consertou. Coloca o nome dele de volta. Ele vai, coloca de novo. Daqui a pouco eu pequei de novo. Tira o nome dele. Que Deus tão sem poder é esse, né? Coitado do livro, dele está tudo rasurado. Deus não rasura, Deus já planejou tudo. Deus já planejou tudo, meu irmão. A salvação é graça. A salvação é favor imerecido. A salvação não é obra meritória. A salvação, ela foi realizada na cruz do Calvário. Você está debaixo. Jesus venceu o pecado, venceu a morte. Quem vive, pastor, eu achava que eu poderia entrar no céu porque eu estou em santificação, porque eu vivo em santificação. Você é salvo não é porque você santifica. Você foi salvo para santificar. Você é salvo não é porque você pratica boas obras. Você é salvo para praticar boas obras. Porque a glória é de Deus. Não tente pegar um pedaço para você que você não vai conseguir. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, tudo é para ele, tudo para ele, tudo é para ele. Louvado seja o nome dele. Meu Pai que as me deu a mim é maior do que todos. Jesus está falando: meu Pai que me deu vocês para mim, ele é maior do que tudo que vocês imaginam. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que o universo, é maior do que a terra, é maior do que os demônios, maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. E ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Jesus está dizendo: eu recebi vocês de presente e eu vou segurar. Eu vou segurar. E não tem. E se alguém conseguir arrancar da mão de Jesus, não consegue arrancar da mão do meu Pai, porque ele é maior do que todos. Quem crê, diga glória a Deus. Mas eu tenho certeza que nem da mão de Jesus escapa, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poderoso.
Se ele veio aqui neste mundo e dias antes de ser crucificado, ele sentou em cima de um jumentinho e o povo cantava: Hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Naquele grande dia, Jesus não vai vir sentado num jumento, nem numa carroça, nem num Lamborghini. Ele vai vir sentado num cavalo branco. E a Bíblia diz que na sua coxa direita, escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que toda a terra vai ver, todos os olhos verão o Messias descendo do céu, com todo resplendor e glória, com a sua igreja, com a sua noiva imaculada ao lado dele, naquele grande dia. Os judeus vão olhar e não vão acreditar, mas não é possível, é ele, é o Messias, é ele. Nós rejeitamos ele por tantos anos, nós não acreditamos na sua deidade, nós não acreditamos na sua divindade, mas agora podemos contemplar e ver, ó Messias, ó Senhor, e todos os joelhos se dobrarão naquele grande dia. Será um dia de muita alegria. Você crê nisso? Eu quero te dizer uma coisa, assim como aqueles magos foram guiados por uma estrela que guiou até Jesus, eu quero te dizer, essa luz que nós estamos seguindo hoje se chama Espírito Santo. Amém? Essa luz chama Espírito Santo. E se você tiver o Espírito Santo, ele vai te conduzir. Se você tiver o Espírito Santo, ele vai te guiar até o dia de você chegar no seu porto seguro. Ele vai te levar e vai te conduzir até o Senhor Jesus. E no dia que você chegar lá, Jesus vai olhar para mim, para você, e vai falar assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te abençoarei. Entra no gozo do teu Senhor. E será tempo de paz, tempo de vitória, tempo de alegria. Guardem o rei. Fala comigo, guardem o rei. Guarde a palavra do rei. Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, louvado seja o rei, aleluia. Fala comigo, rei da luz. Só ele pode tirar um homem, não importa quanto de luz há. O que importa é se você está vendo. O único que pode abrir a sua visão é Jesus. O único que pode desbloquear o seu entendimento entenebrecido é Jesus. Amém? Ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra, e ele está aqui nesta noite para operar na tua vida de uma forma poderosa. O que vence tudo, irmãos, a quem você serve, a quem nós servimos, ele vence tudo, venceu tudo. Nós podemos confiar nele, nós podemos entregar nossa vida a ele, nós podemos entregar nossa vida perfeitamente e completamente na mão dele. Por quê? Porque ele venceu Satã. Se o primeiro Adão pecou, se o primeiro Adão ele errou, se o primeiro Adão ele foi desmoralizado lá no Éden, o segundo Adão ele veio e veio de uma forma gloriosa e de uma forma tremenda. Ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu a própria vontade humana. E ele mesmo disse lá no Getsêmane: que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Aleluia. Ele não pestanejou, ele não ficou em dúvida, ele disse: eu estarei disposto, Pai, a fazer a tua vontade. A minha vontade não importa, humanamente falando, porque ali havia duas naturezas: natureza humana, natureza celestial, natureza realeza. Jesus ele foi até o final, e ele mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu mesmo vou lá dou. Jesus entregou a sua vida por você. Ainda que a sociedade te exclua, ainda que pessoas não queiram olhar para você e dar um voto de crédito, eu quero dizer para vocês: Jesus não olha a aparência do homem. O homem olha a aparência,
Deus lhe disse para Samuel, segundo o coração de Deus: você, Samuel, é como qualquer um dos homens. Você vê aquilo que é estereótipo. Eu olho o estereótipo, eu olho por dentro da pessoa. Aleluia. Deus, ele olha por dentro, meu irmão. Ainda que você se sinta a escória da sociedade, Deus, ele olha para você e diz assim: olha, eu vou fazer de você um instrumento meu. Eu vou derramar o meu Espírito sobre a tua vida. Eu vou te libertar com poder e glória. Eu vou tirar você do meio das malhadas. Eu vou tirar você daquele pocil. Eu vou trocar o seu alimento, que é alfarrobas, e você vai comer pão fresco na mesa do rei. Você vai beber vinho na mesa do rei. Você vai receber sandália no pé, anel no dedo e vestes novas. Anel no dedo, símbolo de autoridade. Sandália nos pés, não são mais escravos. Vestes brancas, justificação de todo o pecado. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Deus, ele morreu por você e ele está te chamando hoje para você servi-lo em espírito e em verdade, porque assim é da vontade de Deus. Deus é maravilhoso. Herodes ficou possuído. Aqueles magos me enganaram. Eu vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ah, que coisa terrível. Aquele homem era terrível. Antes da sua morte, Herodes, ele disse: assim que quando eu morrer, eu quero que vocês matem uma pessoa, uma ente querida, das maiores autoridades que fica ao meu lado, porque eu quero ver todos chorando no meio do sepultamento. Eu não quero que todo mundo fique pensando: ah, bem feito, ainda bem que ele morreu. Todo mundo chorou. O homem é terrível, mas ele já está acertando as contas com Deus. E um dia será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E um dia terá que se deparar perante o Rei Senhor Jesus. O grande julgamento, eu não sei quanto tempo vai durar, se é 1000 anos, 1 milhão de anos, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz categoricamente que o julgamento será individualmente, um por um será julgado segundo as suas obras. Meus amados irmãos, Deus te conhece, Deus nos conhece, e por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele quer derramar sobre a tua vida o porção do Espírito Santo. Quem me entende, diga glória a Deus. Ele quer derramar sobre a tua vida o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Ele quer derramar sobre a sua vida o poder do Espírito Santo. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Esse Espírito, ele está nos guiando até o porto seguro. A função do Espírito Santo é nos dar poder, autoridade, graça, virtude, e nos transformar em imagem do Filho de Deus a cada dia. Esse é o propósito do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Se nós não formos revestidos com o poder do Espírito Santo, nós não podemos realizar muitas coisas. Deus, Ele quer que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Ele quer que você seja transbordante do poder do Espírito Santo. Ele quer que você seja batizado pelo fogo do Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada no fogo do Espírito Santo, ele pode passar pelo fogo das aflições, mas a morte não pode destruir. O apóstolo Paulo disse: o que pode nos separar do amor de Cristo? A luta, a tribulação, a espada, a fome, a nudez. O que pode nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Morrer é lucro. Fala comigo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Tem gente que está com medo de morrer. Morrer é lucro, aleluia. Salomão disse: felizes é aquelas crianças que não nasceram, não puderam ver o sofrimento. Salomão disse em Eclesiastes: eu quero te dizer, mas estamos aqui porque Deus tem um plano na nossa vida. Ele trouxe você nesta vida para fazer de você uma atalaia dele, um instrumento dele, amém? Uma ferramenta na mão dele. Então não podemos de forma nenhuma estarmos estagnados, porque quem está nos chamando é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele disse: olha, vocês farão sinais maiores do que eu fiz, porque eu irei para o Pai. Você crê nisso? Você crê que Deus, ele pode usar você de uma forma poderosa e nesses nossos dias atuais? Você crê? Marcos 16:16.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, escorpiões, e nada vos fará mal nenhum. Amém? Deus, Ele quer fazer da sua igreja uma igreja viva, cheia da glória, cheia do poder, cheia da virtude, cheia do temor de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que o povo que ouvia a palavra dos apóstolos ouvia com temor no coração, ouvia com tremor na alma, ouvia com atenção, e todos eram cheios do Espírito Santo enquanto os apóstolos pregavam. Quem me entende? Tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo, mas estão vivendo em prostituição, estão vivendo em adultério, nunca se consertam, e nunca o poder do Espírito Santo desce na tua vida, até que você venha entender que para receber as bênçãos de Deus, você tem que entender que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque servo não faz a sua vontade, mas faz a vontade daquele que está te chamando. Servo, ele não sabe o que faz, mas Deus, ele sabe o que faz. Servo obedece, servo serve, servo está para poder seguir e as suas orientações e ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.